Quando os organismos morrem ou perdem alguma parte, né, ou parte do seu corpo, essa matéria orgânica ela é degradada e os átomos que constituíam esses organismos, eles retornam ao ambiente, onde eles poderão ser reaproveitados, né? Eles podem ser incorporados por outros seres vivos. Então, quando os átomos dos diversos elementos químicos que faziam parte desses seres vivos, quando eles voltam ao ambiente não vivo, então falamos de ciclos biogeoquímicos. Olá, turma, espero que todos estejam bem. E na aula de hoje nós falaremos sobre os ciclos biogeoquímicos. Especificamente, né, na aula de hoje, sobre o ciclo da água e o ciclo do carbono. Na próxima aula, nós falaremos sobre o ciclo do nitrogênio, que é um pouco mais longo, né, um pouco mais complexo. Esses elementos químicos que constituem as moléculas, né, que são formadoras dos seres vivos, como eu coloquei aqui, né, ó, são retirados do ambiente e depois devolvidos, ou seja, são reaproveitados. Se não houvesse esse reaproveitamento desses compostos da matéria dos cadáveres, por exemplo, os átomos que compõem alguns elementos químicos que são fundamentais para a constituição de novos seres vivos poderiam se esgotar. Então, aqui a gente tem como exemplo de ciclos biogeoquímicos, né? Citamos aqui os elementos químicos que estão mais presentes, os principais, nós temos o oxigênio, aqui em azul, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o fósforo, entre outros. Esse processo que eu falei agora de reaproveitamento, de reciclagem dos átomos na natureza, ele é realizado principalmente pelos micro-organismos, né? Por alguns fungos e algumas bactérias. O nome ciclos biogeoquímicos, né? O bio, porque os organismos vivos que interagem no processo de produção da matéria orgânica e de decomposição dos organismos, né? São organismos vivos, né? Então vem aí o significado de bio. Geo, porque o meio terrestre é a fonte da ciclagem desses elementos, dos elementos químicos. E químico, porque são ciclos de elementos químicos, né? Então forma-se aí o nome ciclos biogeoquímicos, né? A ciclagem desses elementos. Então, os ciclos biogeoquímicos nada mais é que a transferência de elementos químicos entre os seres vivos, né? Que a gente pode resumir como ciclagem da matéria. Então, nós começaremos a ver o ciclo da água e depois veremos o ciclo do carbono ainda nessa aula. Então, aqui nós veremos inicialmente o ciclo da água, né? Que é tão fundamental no metabolismo aí dos seres vivos. Nós temos aí a água envolvida em todos os processos fisiológicos, né? Como tem aqui, ó, regulação térmica, circulação, digestão, né? A água ela tem essa alta capacidade de reter e absorver calor. E embora a água ela não seja formada por um elemento químico, e sim por moléculas que contêm o hidrogênio e o oxigênio, o ciclo da água é importantíssimo, né? Até porque é um tema um pouco recorrente aí nos vestibulares, principalmente o Enem. Então, aqui, iniciando o ciclo da água, nós temos o primeiro processo aqui, que é a evaporação. Então, a evaporação acontece quando nós temos os recursos hídricos, né? O que são recursos hídricos? Os mares, lagos, lagoas. Então, quando essa água, por ação da energia solar, ela sofre esse processo de evaporação e aí sobe para a atmosfera. Vamos prosseguir aqui na animação. Quando essa liberação de água para a atmosfera, ela acontece a partir de organismos vivos, né? Aqui exemplificando o animal e o vegetal, então nós temos a transpiração. Em algumas questões, em alguns livros, a gente pode encontrar também como evapotranspiração, né? Que são sinônimos, né, na verdade. Prosseguindo aqui. Em terceiro, nós temos a precipitação. Quando esse vapor d'água que está lá nas nuvens, ele sofre um processo de condensação e aí precipita-se em forma de chuva, né? Água líquida que volta aí para a superfície. Um assunto importante aqui que a gente precisa saber, esse ciclo, né, em algumas questões, eles dividem em ciclo curto e ciclo longo, certo? Ou então pequeno ciclo e grande ciclo. Como é o pequeno ciclo da água? É quando esse ciclo ele não passa por organismos vivos. Então, a água ela simplesmente sai aqui dos recursos hídricos, sofre pela ação aqui da luz solar a evaporação, chega lá nas nuvens, condensa e depois precipita. Então, a evaporação, condensação e precipitação, nós temos o ciclo curto, ou seja, sem a presença de
organismos vivos. Quando essa água ela passa por organismos vivos, então nós temos a evapotranspiração, ou simplesmente transpiração, né, que é a água quando ela é perdida aqui pelos animais e vegetais, né, pelos organismos vivos. Quando chega lá nas nuvens, condensa e depois sofre o processo de precipitação. Alguns livros também trazem essa, e algumas questões também trazem essa diferenciação em ciclo curto e ciclo longo. E a infiltração aqui, quando a água penetra no solo e é absorvida pelas plantas, né, formando aqui os lençóis freáticos, essa água, esse item que está aqui, ó, marcado em azul. Quando falamos aí do ciclo da água, né, considero que seja muito importante também que vocês conheçam sobre os rios voadores da Amazônia, né? A Amazônia é o maior bioma brasileiro que a gente conhece, certo? Então, esses rios voadores, eles têm uma participação enorme no ciclo da água, né? Então, a floresta amazônica, ela funciona como uma bomba, na verdade, e aí ela carrega essa umidade para todo o Brasil, né? Se leva umidade, consequentemente, vai levando chuva também. Então, esses rios voadores, eles podem ser definidos como cursos de água atmosféricos, né? Que são invisíveis, por isso que são chamados de rios voadores. Então, eles passam por cima de nossas cabeças, transportando a umidade e vapor d'água lá da bacia amazônica para outras regiões aí do Brasil. Então, como eu disse, a floresta amazônica ela funciona como uma bomba, né, que vai carregando. Então, nessa animaçãozinha aqui, ó, explicando os rios voadores em 4 etapas, ó. Então, aqui, ó, na faixa, nesse mapa que como vocês estão vendo, na faixa equatorial aqui do Oceano Atlântico, como tem aqui, ó, devido à maior incidência de radiação solar, ocorre intensa taxa de evaporação da água. Esses ventos, eles transportam o vapor d'água, né, que é a umidade, do Oceano Atlântico, tá aqui, ó, e vai em direção à Amazônia, seguindo aqui essa setinha. No 2, a umidade vinda do Oceano Atlântico, o que é que vai acontecer aqui? A condensação, né, em forma de nuvens, exatamente na floresta amazônica. Então, vai precipitar, né? Para quem não sabe, na Amazônia, além de ter temperaturas altas, né, tem intensas chuvas, né? Um alto índice de pluviosidade, né, de chuvas. Então, vai se precipitar em forma de chuvas. Essa intensa evapotranspiração, ou simplesmente transpiração da vegetação amazônica, né, como é uma floresta, nós temos muitos vegetais, né, muitas árvores de porte grande. Então, essa evapotranspiração da vegetação, ela devolve o vapor d'água para a atmosfera, que novamente vai se condensar e formar nuvens. Então, todo esse processo ele mantém elevada taxa de chuva nessa região aqui da Amazônia. Item 3. Ó, então, essas massas de ar, quando vem nessa direção seguindo, ela vai como se ela batesse aqui na Cordilheira dos Andes, né? Essa cordilheira ela vai bloquear, e aí parte da umidade que se condensa nas montanhas formando as nuvens. Essas chuvas nas montanhas, né, aqui nessa cordilheira, elas vão abastecer as cabeceiras dos rios amazônicos, né, também do rio Amazonas. E a outra parte da massa de ar que foi barrada, ela vai seguindo aqui essa setinha azul e vai ser direcionada para o sul da América. E no item 4 aqui, ó, as massas de ar que foram bloqueadas pelos Andes, elas movem-se em direção à região sul. E esses rios voadores, né, como eu falei para vocês, né, esses cursos de água atmosférica que são invisíveis, eles vão levar chuvas aqui para essa região centro-oeste, sudeste e sul, e influencia de forma significativa no clima dessas regiões, né? Por isso que aqui costuma chover mais, por causa desse processo dos rios voadores. Então, como tudo está ligado. Se nós temos um maior desmatamento aqui na Amazônia, nós não vamos ter tantos vegetais evapotranspirando, liberando água, né? Então, vai diminuir aqui o índice de chuvas para essas regiões mais baixas aqui do país. No ciclo do carbono, né, nós temos aí esse elemento químico tão importante, né? O carbono ele é a base da construção de moléculas orgânicas que são importantíssimas, né? Como, por exemplo, nosso DNA, nossos tecidos, participa aí do estoque de energias, né? Está presente em açúcares, né? Os carboidratos, lipídios, proteínas, o petróleo, o carvão, o gás. Ele participa da regulação do clima, né? O gás carbônico e o gás metano. Então,
Participa também no efeito estufa, né? Então, muitas pessoas associam o efeito estufa a algo negativo, né? Mas o efeito estufa, ele é importante porque ele ajuda a manter uma temperatura ideal aqui no planeta, certo? O que pode acontecer é o aquecimento global, certo? Esse sim é um efeito da liberação aí de gases que podem destruir a camada de ozônio. Mas o carbono em si, ele tem a sua importância, né? E essa importância do carbono é justamente que ele precisa ser reciclado, né? Porque ele não pode acabar, já que ele é a base aí de tecidos, DNA, de carboidratos, lipídios, né? Entre outras fontes de energia. Então, nesse ciclo do carbono, o que é que a gente tem basicamente? Nós temos as plantas, né? Os vegetais, assim também como as algas, né? As algas marinhas. Então, elas têm um papel muito importante de assimilar o carbono que está no gás carbônico, né? No CO2, que está na atmosfera, por meio do processo que a gente chama de fotossíntese. Então, os organismos que realizam fotossíntese, vegetais e algas, eles vão fazer o que a gente chama de sequestro de carbono, ou seja, capturar o CO2 que está na atmosfera, certo? Então, essa é a primeira forma de captura de gás carbônico, que é através da fotossíntese. Quem é que faz isso? Os organismos fotossintetizantes, geralmente vegetais e algas, certo? Captura de gás carbônico através da fotossíntese. Mas como esse elemento ele precisa ciclar, então se ele é capturado, ele também precisa ser liberado. Então, como é que ele é liberado? Através de três processos básicos, né? A respiração, nosso processo de respiração, que a gente libera também gás carbônico, né? Os organismos vivos. A decomposição, que além de liberar gás carbônico, também libera o metano. Quem é que faz esse processo de decomposição? Fungos, alguns fungos e algumas bactérias. E também no processo de combustão, né? Na queima dos combustíveis fósseis, libera também o gás carbônico. Então, é basicamente isso. Ele é capturado através da fotossíntese e ele é liberado através da respiração, né? A nossa respiração, quando nós realizamos, a gente libera gás carbônico, bota para fora o gás carbônico e coloca o oxigênio para dentro. Na decomposição, né? Quando alguma coisa morre, um vegetal, um animal, o fungo e a bactéria vai fazer esse processo, e também na combustão, que é na queima, né, dos combustíveis fósseis de automóveis, através de indústrias. A grande questão é que está acontecendo mais liberação do que captura. Então, essa é a alegação, é a importância de não desmatar, porque se você desmata, você não vai ter vegetal o suficiente para poder sugar, para poder sequestrar esse carbono que está na atmosfera, né? O que pode ocasionar alguns problemas aí ambientais. Então, aqui vamos ver aqui nessa animaçãozinha como é que funciona o ciclo do carbono, como eu tinha mostrado para vocês, ó. A captura, né, aí, as plantas e as algas e as cianobactérias também, que eu esqueci de falar, elas absorvem o gás carbônico e fixam o gás carbônico na forma de compostos orgânicos, porque os vegetais e as algas, elas precisam de gás carbônico para realizar a fotossíntese. Aqui no 2, os animais obtêm o carbono por meio da alimentação, né? 3, decomposição. Restos mortais e excretas dos seres vivos são decompostos, liberando o gás carbônico para a atmosfera, né? Aqui embaixo, nessa figurinha, você está representando aqui os fungos e as bactérias. 4, através da respiração, como eu falei agora há pouco para vocês. E 5, através dos processos de combustão, né? Queima de combustíveis fósseis libera também altos níveis de gás carbônico na atmosfera. Então, esse efeito natural que eu havia explicado para vocês aqui é o efeito estufa, representado aí nessa animação, né? A parte da energia que é radiada pelo Sol chega à superfície aí da Terra, né? Essa radiação infravermelha em forma de calor. E no item 3 aí, a retenção e reflexo da parte dos infravermelhos pelos gases do efeito estufa, né? Os gases do efeito estufa nós temos como principais o CO2, que é o gás carbônico, e o metano, CH4, ou alguns óxidos de nitrogênio também, N2O. Então, o efeito estufa é o efeito natural, né? A grande preocupação é porque tem muito gás carbônico retido na atmosfera e ele está sendo pouco capturado, porque nós temos a questão também do desmatamento. Aqui, como vocês podem observar,
aqui um gráfico, né, da emissão de gás carbônico aí desde o início da Revolução Industrial, né, vem aumentando cada vez mais. E aqui os países que lideram o ranking aí de liberação desses gases do efeito estufa, né. Observe que é visível que quanto mais o país é mais avançado, né, principalmente indústrias, ele emite mais gás carbônico. E o acúmulo desses gases do efeito estufa, eles tá causando o que a gente chama de aquecimento global, né. O nome já diz tudo, né, está ficando mais quente, é uma crise climática, e aí tem como mostrado aqui, né, uma acompanhada de derretimento das calotas polares, o que acarreta aí o que acarreta no desequilíbrio ecológico, né, e extinção de algumas espécies inclusive. Então, pessoal, nossa aula, de hoje era sobre o ciclo da água e o ciclo do carbono, e na próxima aula nós veremos os outros ciclos, principalmente o do nitrogênio, que é um pouquinho mais complexo. Espero que vocês tenham conseguido compreender e até breve.